Começando mais uma vez, agora começamos e estava com problema, então estamos reiniciando a live agora das 19 horas com a doutora Rosângela Arndt, nossa estrela aqui do NUSP, primeira, né, quando o NUSP começou, foi a primeira palestrante que nos brindou com a sua presença, com a sua palestra. É uma honra para nós tê-la conosco durante esse tempo, como parceira. E hoje nós vamos comentar, a doutora Rosângela vai falar para a gente sobre... Agora sim, pronto, perfeito, maravilhoso. Estava aqui, lembrando que foi a primeira palestrante do NUSP, não sei se a senhora lembra disso. Quando NUSP... Eu lembro, me sinto honrada com isso. Nós é que temos uma grande admiração, ficamos muito honrados de ter tido a senhora como a primeira palestrante e, mais do que isso, de tê-la conosco durante esse tempo todo, ter essa parceria aqui. Então, foi sempre um grande prazer e eu acho que a gente precisa estar junto nesses movimentos em que nós estamos levando conhecimento para as pessoas. Essa é a nossa missão, né, Ana? A gente nasceu com essa missão de trazer conhecimentos com responsabilidade, né, que embasam as políticas integrativas, as terapias, que sejam um lugar, nasceu para um lugar de consulta, de agregar pessoas que tenham esse propósito. Quero lhe parabenizar pela sua brilhante participação nesse congresso que foi o MIT de Saúde, lá de Portugal. Parabéns. Muito bom. Gratidão. Foi muito bom. Aliás, Portugal foi maravilhoso. Fazia uns 5 anos que eu não ia a Portugal. E eu cheguei e foi como se eu tivesse ido no ano passado. Foi muito legal, encontrei pessoas que eu já tinha conhecimento antes, fui super bem recebida e fiquei assim muito feliz. Eu participei de dois eventos, né, o Meeting de Saúde Natural, e no sábado anterior eu participei de um encontro de mulheres 50 a mais, que foi em Setúbal, em Portugal. Foi muito legal também, sabe? A proposta do evento era um dia, né, com várias palestras, e terminou todo mundo muito feliz, porque as palestras encaixaram umas nas outras de uma forma muito interessante, é tudo de bom a gente estar em lugar assim que as pessoas aceitam bem a nossa visão de saúde, do que fazer. E eu lancei um livro lá, né? Um livro que eu pretendo lançar aqui no Brasil também. É o meu segundo livro em Portugal, e é um livro que eu escrevi recentemente, que é Medicina Integrativa, na verdade, Nutrição Integrativa para Mulheres 40 a mais. E é um livro que eu já venho na minha cabeça há bastante tempo, colocar um guia no livro para que as pessoas não tivessem que ficar buscando informação soltas sobre suplementos, né? Os suplementos para essa fase, que seria a fase da menopausa e da senilidade. E eu abordo nesse livro um capítulo inteiro para câncer, um capítulo para melhorar a imunidade, doenças autoimunes, além do início do livro, onde eu falo das alterações hormonais, e como que a gente pode ajudar, né? Porque as pessoas às vezes acham que tudo é um remédio que engole e pronto, né? Aí, esse é o grande problema do ser humano, né? É querer respostas imediatas e principalmente facilitadas. Eu acho que está certo a gente querer facilitar a vida, mas a gente também tem que entender os ciclos da vida, o tempo que leva das respostas, a cronobiologia do nosso corpo. E para isso as pessoas têm que ter conhecimento, senão não vai dar certo, né? Então, eu acho que a gente tem muito aí que conversar, e hoje a ideia era falar sobre câncer, porque é um assunto, primeiro que ele é um assunto que está crescendo muito a incidência de câncer em
principalmente em pessoas mais novas. A gente tem várias suspeitas de por que isso acontece, mas isso é um crescente, né? É uma situação que com certeza tem fatores externos que estão fazendo esse aumento, mas a gente olha cronologicamente para a história da medicina do último século e houve um aumento realmente muito grande do câncer e ele já vem acontecendo. Então, agora culminou com realmente a gente ter contato com essas substâncias anômalas, hoje completamente estabelecido que a terapia gênica que foi colocada na época do Covid é nociva mesmo, né? Os Estados Unidos lançou já, primeiro que já proibiu o uso desse produto, né? Os produtos são todos cancelados, né? Inclusive as empresas não fabricam mais, né? Só sobrou a Pfizer, que ainda faz para os países como o Brasil, infelizmente, que não acordou para isso, mas lá nos Estados Unidos ninguém nem fala no assunto, no sentido de que realmente foi realmente definido que isso tinha um viés, né, que podia causar problemas, e hoje a gente está tendo o resultado disso, né? Dessa questão. Então, é claro que tem que ficar muito certo isso na cabeça das pessoas, né? Que isso não é a única coisa, isso é mais um fator que acelerou processos que já estavam acontecendo. Então, a gente precisa hoje acordar para a prevenção. A gente precisa promover saúde em todas as situações. E a promoção da saúde, ela é fundamental porque é algo que você faz no seu dia a dia. Não é algo simples, não é algo assim, da pílula mágica, não é, ou a dourada, como a gente diz. Ah, tá, então agora eu vou ficar sedentário, eu não vou cuidar do que eu como, mas eu vou engolir a pílula mágica, eu vou ficar bem, vou ficar magra e saudável. Mais ou menos assim. Não, isso não vai acontecer, sinto muito, não vai acontecer. Eu até, todos esses anos que eu trabalho com nutrologia, né, eu tenho 43 anos de formada médica e mais de 30 como nutróloga. E eu sempre dizia, né, todos esses anos eu sempre dizia, o dia que a gente descobrir algo simples que faz as pessoas entrarmos no peso certo, vai ser uma revolução mesmo, né? Mas não existe isso, não existe, porque é multifatorial. E depende de cada pessoa, né? Tem o lado personalizado. E tudo isso é para nós chegarmos na seguinte questão. Nós criamos o câncer. Nós sim, eu, você e todo mundo que está nos assistindo. Nós vamos, ao longo da nossa vida, nós vamos criar, nós temos de 10 a 20 mil células com mutação, né, que a gente pode chamar de cancerígenas ou até de cancerígenas, por dia. Nosso corpo fabrica células mutantes. Por que faz isso? Primeiro, porque são os que está errado. São mais de 50, 70 trilhões de células. 50 milhões de células se mudam todo dia. É óbvio que numa máquina, por mais perfeita que ela seja como a nossa, alguma coisa está errada. Então, há mutação. Essas células mutantes, elas são identificadas pelo sistema imunológico e são eliminadas diariamente. E nós seguimos a nossa vida muito bem. E essas células que nos protegem das células cancerígenas são as nossas natural killers, as NKs. E também os linfócitos T citotóxicos. Esses são, vamos dizer assim, os citotóxicos são os Rambo do sistema imunológico. O sistema imunológico é muito parecido com um exército.
na verdade, com forças armadas, porque exército, marinha, aeronáutica, tudo junto, né? E, então, eles têm os especialistas numa coisa, especialista noutra, e a gente tem o sistema imunológico diluído e difundido em todo o nosso corpo. Nós temos sistema imunológico em cada pedacinho. E nós temos uma coisa maravilhosa, que é o entendimento, que é o primeiro sistema que atua no embrião. Quando o embrião está se formando, antes de bater o coração, começa a funcionar o sistema imunológico. Essa é a importância do sistema imunológico. E é ele que garante a nossa vida. E, infelizmente, é ele que também nos leva à morte. Porque no final da vida, ele começa a funcionar tão mal que a gente acaba desenvolvendo as doenças. E as doenças crônicas são todas derivadas de inflamação crônica, que é erro do sistema imunológico. E o câncer é erro do sistema imunológico, está hipoativo e ele não reconhece as células cancerígenas. Mas, às vezes, o problema é que essas células, elas se juntam e enganam o sistema imunológico. A sinalização da membrana celular dessas células fica errada, fica enrustida. E aí as células do sistema imunológico passam por essas e não se dão conta. Tudo isso que eu estou contando para vocês pode estar acontecendo agora dentro de cada um de nós. E por que isso acontece? E aí é que vem a melhor parte. Nós podemos prevenir tudo isso. Como que a gente faz isso? Cuidando do nosso sistema imunológico desde sempre. Não é agora que a gente está velho, não é aos 30 anos, é desde sempre. E esse cuidado com o sistema imunológico também passa por a gente ter cuidado, por exemplo, com a qualidade da água que a gente toma. Porque a água, ela traz para dentro de nós toxinas. As toxinas são produtos, né, que vão interferir no nosso organismo, vão oxidar, né, que é uma das grandes questões do nosso corpo, é a oxidação. E essas toxinas oxidando, elas interferem e atrapalham a função do sistema imunológico. Então, a oxidação, as toxinas ambientais todas vão interferir, porque é o sistema imunológico que ajuda no detox, ou seja, no final das contas, é ele que vai desintoxicar. Por quê? A gente tem trocentos tipos de detox. Na verdade, se você olhar dentro das terapias integrativas, você vai ver que a grande maioria fala que tem que desintoxicar. E aí a gente desintoxica o fígado, a gente desintoxica aqui, a gente usa oral, a gente usa EDTA, a gente usa DMSO. Tem um trocentas coisas que a gente faz para desintoxicar. Porém, no final de todas essas questões, como que tira a toxina de lá? As células do sistema imunológico vão lá, engolem a toxina e levam para botar fora pelo rim, botam no fígado, botam no intestino. Então, sempre é o sistema imunológico. Hoje a gente pode dizer que no máximo 10% das doenças e alterações da saúde acontecem sem estar o sistema imunológico envolvido. O resto, nós temos que entender. E nós temos que entender o sistema imunológico. Eu cheguei a essa conclusão. Porque a gente começa a falar de cada uma das doenças, todas no fundo, a raiz é a mesma. Emoção, sentimentos, vibração, que é a energia que vai fazer as coisas andarem, né? E o sistema imunológico que tem que responder. Então, você tem que ter o cuidado do teu pensamento, para que você não faça o teu sentimento ancorar no pensamento e criar a onda que pode desencadear e fazer o gatilho para as doenças. Isso é fundamental, porque todas, no fundo, têm isso atrás. E a outra questão, manter o teu sistema imunológico em ordem. E aí você praticamente resolve 80%. E aí a gente estaria falando em resolver tanto a questão do sutil quanto a questão na matéria, que já está instalado na matéria. Maravilhoso. Exatamente. Agora, práticas integrativas para a parte emocional, a gente também tem muitas. E elas têm que fazer sentido para a pessoa.
Então é importante, quando a gente fala em práticas integrativas, e é importante nessa história de falar de câncer, falar na prática integrativa para o emocional é uma dos pilares do tratamento e os pilares da prevenção. Da prevenção, gente. É impressionante quando você pega uma pessoa que acabou de descobrir que tem um diagnóstico de câncer e às vezes cânceres iniciais, fáceis até de resolver, elas simplesmente desabam. Sim. Porque elas não têm esse pilar do emocional bem constituído. E se você tiver o bem constituído, mesmo assim desencadear um processo desses, a forma de reagir é completamente diferente. A resposta é diferente. Completamente diferente. Essas coisas, elas são muito importantes porque elas são conscientização das pessoas, né? Então, quando alguém me pede ajuda tô com o diagnóstico de câncer, e agora o que eu faço? A primeira coisa que eu digo, você precisa cuidar do teu emocional. Primeira coisa. A segunda coisa, tem que cuidar do que come e do que bebe. Esse é o outro pilar, que é a dieta. Porque as pessoas também acham que a gente pode tudo. A gente pode tudo de vez em quando. A gente não pode tudo o tempo todo. Então, essa é uma grande diferença, né? Quando a gente fala de dieta. E aí você vai ter trocentas dietas também colocadas, expostas. Mas aí, por exemplo, em função de câncer, tem muita gente que coloca que o ideal seria uma dieta sem carboidrato nenhum, né? Que seria uma dieta cetogênica, seria essas dietas hiperproteicas, né? Ou só proteicas, né? Eu nunca fui muito a favor disso por longo prazo. Eu acho que no início, para você fazer uma espécie de choque, né, no teu organismo, até é interessante você tirar todo o carboidrato, porque realmente a célula cancerígena, uma das características da célula cancerígena é que ela vai se amontoando e vai se multiplicando rapidamente, porque ela perde vamos dizer, o limite, né, de reflex. Existe até uma coisa bem estabelecida, que é um limite de vezes que uma célula somática pode se dividir. Né? Então, as células se dividem até um certo ponto. Quando chega naquele ponto, ela tem que entrar em apoptose e morrer. Faz parte da vida. Então, como ela tem que fazer? No caso da célula cancerígena, ela perde esse limite. E ela fica eterna. Essa é uma das questões. Por isso que os tumores se desenvolvem rapidamente, às vezes, depende do tipo, mas acaba se desenvolvendo, porque ela não vai mais entrar em apoptose. A segunda coisa importante é que essas células, elas também passam a ser anaeróbias. Em vez de usar o oxigênio como energia, como fonte, elas usam o açúcar, o carboidrato. Então, o meio ácido e a acidez que fica naqueles tecidos favorece o crescimento da célula. Eu gosto muito da definição de células cancerígenas do José de Filipe Júnior, que é um oncologista integrativo, que eu tive a honra de conhecer há muitos anos atrás, há mais de 30 anos que eu conheço ele. E o José de Filipe Júnior, ele tem, inclusive, um livro, Oncologia Integrativa, que é fantástico, que deve ter sido. O que ele dizia? Sempre ele disse isso, porque eu sei dessa história lá atrás, 30 anos atrás. Ele dizia assim, nós temos que olhar para as células cancerígenas como células que estão pedindo socorro, elas estão doentes. Não podemos olhar para elas como inimigos extraterrestres, inimigos que entraram no nosso corpo. Não, elas são células nossas que estão doentes, estão num tecido ácido, estão num ecossistema ácido,
com pouco oxigênio, que elas, para sobreviver, né, fizeram a mutação. Não tem lógica isso? Tem toda a lógica. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer com relação a esse processo. Tem uma visão que traz para a gente, assim, que é a visão da medicina germânica, que ela traz da modificação celular nos órgãos que são de origem embrionária endodérmica, e eles explicam, né, essa vertente explica que, na verdade, o organismo, ele é como se o organismo estivesse querendo nos ajudar. Então, cada órgão tem uma função biológica, tem toda uma evolução daquele órgão, então ele tem uma função biológica, e essa função biológica estaria vinculada com uma emoção, ou uma questão que está ligada com o emocional. Então, um exemplo, a questão das mamas, né, que foi o Outubro Rosa, e agora a gente está no Novembro Azul. Então, a próstata teria relação com questões que o homem não consegue lidar, questões territoriais, ou, dependendo da situação, questão de um filho que ele perdeu. Então, é como se o órgão quisesse ajudar, e aí ele precisaria reproduzir mais daquela célula na tentativa, numa inteligência biológica, de ajudar a reconstruir uma situação do ponto de vista biológico. O que a senhora pensa a respeito disso, doutora? Então, essa proposta da medicina germânica é até muito interessante. E ela tem muito fundamento quando você estuda ela mais a fundo, no relacionamento, na relação entre o trauma emocional com o órgão. Eu vejo que isso tem fundamento. Eu acho que é muito provável, né, de acontecer desta forma. Eu não sei se isso tem como comprovar nos moldes científicos cartesianos, né? Mas na forma de olhar para o ser humano integral, como a gente pensa, eu vejo isso como sendo uma coisa muito certa. É só você olhar para a medicina tradicional chinesa e entender o quanto que eles têm a ligação do sentimento com os órgãos, como é o caso do fígado com a raiva, do pulmão com a mágoa, né? Então, isso já vem de uma medicina tradicional, ou seja, de milenar, né? Que é a observação. Então, eu vejo que há uma ligação muito grande, por isso que eu falei, o primeiro pilar na prevenção do câncer e no tratamento do câncer é o emocional. É você enfrentar os teus traumas, e sempre tem um trauma, isso é certo. É só eu que atendi milhares de pessoas com câncer, é certo, você senta com a pessoa e começa a conversar e vai perguntando, ela verbaliza o trauma. Ela não se dá conta do trauma, na maioria das vezes. Mas se você conversar, o que aconteceu? Como é que você estava na época que surgiu esse problema, que você se deu conta do problema? Você começa a perguntar para ela, como é que foi a infância? Ela faz a ligação, ela verbaliza, né? Então você vê, o trauma está sempre por trás. Por isso que uma coisa que eu acho fantástica é quando você se dá conta que o nosso campo, né, o nosso corpo mental, esse campo de informação que nos individualiza do todo, que é o nosso corpo mental, ele dá significado. Sim. E daí para baixo, não é ao contrário, né? Não é do físico pro mental, é sempre descendente. A formação, a criação é descendente. Então, o campo mental nos dá significado, esse significado entra no vital, que é o sentimento, pronto, juntou uma coisa com a outra, criou a energia poderosa da vida, que é a energia vital, que vai colapsar no físico. E aí acontece tudo isso. Mas isso é vamos dizer assim, a origem primária.
Só que só vai desencadear câncer, não é obrigatório. Ele só vai desencadear o câncer se tiver o resto, que é o terreno acidificado, a toxina, às vezes o micro-organismo, como tem todo um estudo da Uda Clark mostrando que todo câncer tem um micro-organismo por trás. A medicina convencional já trouxe algumas ideias dessas, né? Por exemplo, câncer de colo de útero ligado ao HPV. A gente, né? E tem outros aí, né? Se você parar para pensar, já, né? Existe, por exemplo, câncer de estômago ligado ao ao H. pylori. Então, isso é só alguns, né? Existem outros que a medicina convencional já fez essa agregação, né? Mas a Uda Clark, que trabalhava muito com frequências, né, baseada todo o estudo de frequências do Rife, ela falava muito que todo câncer tem também, né, por trás dele, tem um metal pesado, né, que está vibrando lá para desmanchar a vibração do biocampo, né, como o microorganismo está criando a situação do ecossistema errado, né? Inclusive, ela falava muito de micro-organismos tipo fungos, né? Ela dizia que os fungos estão muito ligados a alguns tipos de câncer, né? Aquela Malacésia furfur e coisas assim. Isso ainda vamos dizer assim, é uma ideia, eu acho, sabe? Que já foi provada pelo estudo dela, mas que ainda não tem uma comprovação científica cartesiana. Lá estou eu de novo na cartesiana. Por quê? Porque, infelizmente, a ciência atual ainda está baseada na ciência cartesiana. Por quê? Tem que ter a ciência ela tem que ter método. Ela tem que estar atrás do método científico. E a gente não tem um método científico único que realmente comprove dentro da integrativa, da complementar. A gente ainda tem o método, a gente tem vários, mas não o método que diga assim, ó, tá aqui, não tem erro, é isso aqui. Então, a gente tem que seguir o método científico cartesiano que nem sempre se aplica. E aí começa a ficar complicado as coisas, né? Mas não tem problema, como eu digo, isso não tem problema, porque cada indivíduo tem a sua escolha. Então, ó, o Uda Clark diz isso, a medicina germânica diz isso, todos têm a ver com a mesma coisa, que é nós somos um ser integral, temos a parte do pensamento, da emoção e do físico, e nós temos que cuidar de tudo. E, principalmente, se você não estiver equilibrado, você vai desenvolver problema. Agora, se você está equilibrado, você está fazendo prevenção. Sim. E é aí que a gente tem que entrar quando a gente está pensando em promover saúde e prevenir doença. Desde cuidar dessa parte que a gente está falando, entender que nós precisamos ter um ecossistema geral do nosso corpo equilibrado e dentro da fisiologia. Por que isso? Porque a gente tem um pedaço que é ácido, por exemplo, pele, cabelo tem que ser ácido para as bactérias não ficarem. O estômago tem que ser ácido para limpar a comida que a gente come. Mas tem outros tecidos que tem que ser alcalinos. Pelo menos levemente alcalinos. Então, essa visão fisiológica tem que se manter. E isso é fundamental, porque também faz parte de nós cuidarmos de nós mesmos. E aí vamos para o hábito de vida. Eu vou de novo dizer, o problema nunca é entre Natal e Ano Novo. O problema é sempre entre o Ano Novo e o Natal. Então, essa é a verdade. Ou seja, nós precisamos ter o hábito de cuidarmos da nossa saúde todos os dias. De vez em quando mete o pé na jaca. Tá bom, o corpo se dá, ele é maravilhoso, ele se regenera, ele se ajeita, ele se arruma. Mas não pode ser todo dia.
Não pode ser o dia inteiro e não pode ser toda semana. Essa é a ideia que eu quero passar para as pessoas. Vamos ter nossos momentos de folga, vamos. Depende, tem algumas coisas que não vale a pena, como eu digo, né? Por exemplo, se você tem uma intolerância à lactose, beber uma taça de café com leite não vale a pena, você vai ter diarreia. Então, mas óbvio que tem muitas coisas que dá para substituir, você pode ser feliz sem leite, né? Então, a ideia que eu quero passar na questão de enfrentar o câncer é essa ideia mais completa, né? Não ficar pensando exclusivamente, né, no tratamento. E, aliás, na minha opinião, e eu vou falar isso abertamente, porque é a minha opinião, eu acho que o tratamento convencional do câncer ele é extremamente comercial. Ele é muito mais comercial do que humano. Eu acho que traz mais problemas do que soluções, né, doutora? Isso também é uma coisa que a gente fica sempre com o pé atrás, né? E agora a gente não tem mais nem como acreditar em artigo científico, porque foi comprovado também o viés que os artigos científicos mostram, porque as Big Pharma pagam os artigos, né? Então, a gente começou a ficar com dificuldade até de mostrar isso. A gente tem que ir para ver artigos científicos independentes, né? Quem não está no círculo das revistas mais famosas. Então, você vai ter que começar a procurar por outros lados para ter a comprovação melhor possível dessa história. Só vou dizer algumas coisas aqui que são muito importantes. Por exemplo, existe artigo comprovando, importantes, sérios, né? Mostrando que vacina do HPV não diminui câncer de colo de útero. Isso comprovadamente. Eu botei no meu livro isso. Porque eu fui estudar isso. Porque a vacina do HPV tem tantos efeitos colaterais graves e as pessoas estão enganadas, achando que tem que fazer nos adolescentes essa vacina, sem nem pensar nos efeitos colaterais que estão descritos. Ninguém está enganando, está escrito. O que está é que não é divulgado para as pessoas. Por exemplo, morte, doença neurológica grave, de botar as crianças em cadeira de rodas, né? Isso tudo é possível. Mas não é. Mas aí eles vão dizer assim, mas isso é raro. É raro, mas o que é raro, raramente acontece, mas acontece. Eu não quero que o meu filho, agora meu neto, sofra saudável, não tem nada. Para não ter HPV, só usar casinha. Para que ele vai fazer uma vacina e pode deixar em cadeira de rodas? Ou matá-lo? Não tem lógica. Isso não tem lógica, gente. É um absurdo que a gente pensa. E aí, e tem muito mais por trás disso. Eu escrevi páginas e páginas, porque quando eu escrevo sobre câncer no meu livro, eu tinha que falar da vacina, porque todo mundo acha que fazer vacina do HPV protege do câncer de colo de útero. Não protege. Por que não protege? Porque são dezenas de cepas do HPV, ou não, talvez não dezenas, mas acho que são as 12, acho que é mais uma dezena. Então, tem várias cepas e a vacina é só contra 4 delas. Mas aí eu estou protegendo de 4, não uso camisinha porque eu fiz a vacina, e as outras todas, 6, 7, 8. E se é aquela outra que está aí contaminando a pessoa? Entendeu? É uma besteira isso. E ninguém conta. A vacina da dengue é a mesma coisa. Tem vários... De modo geral também, né, doutora? Claro que tem as vacinas mais antigas, que são mais... Tem um tempo de pesquisa maior, mas de um tempo para cá, foi um número tão grande de vacinas que eu acho um absurdo. Como a senhora colocou, um bebezinho recebe uma quantidade tão grande de vacina, eu fico desesperada.
absurdo isso, porque o sistema imunológico do bebê, ele não está pronto para isso. Ele não consegue reagir a tudo isso, a se defender. Você está já assinando, né, uma deficiência do sistema imunológico lá no primeiro ano de vida. Só que estimulando de errado. Quer ver uma coisa louca que acontece? E aqui a gente desviou o assunto, mas acho importante. Para mim, uma coisa louca é dar no recém-nascido dentro do hospital, antes de ir para casa, vacina para hepatite B. Hepatite B é sexualmente transmissível. Quando é que essa criaturinha que recém-nasceu vai ter sexo? Jesus. É que vai dar isso no hospital sem nem perguntar para os pais? Não, e mesmo quando perguntam, na verdade não perguntam, já colocam o medo, né? E o pai... E é uma proteína viral que pode criar uma situação de... Se esse sistema imunológico que está mal, ainda nem deu tempo dele se amadurecer fora do útero, recebe proteína viral, ele pode incorporar essa proteína viral de várias formas, inclusive criar uma síndrome pós-vacinal, que se tem do Covid, da dengue, de várias, é uma proteína viral, gente. Isso olha, algumas coisas que quando você para pensar, você se dá conta como está errado. E por que tem esse monte de vacina? Porque você vai aplicar vacina em quem é saudável. Tem muito mais gente saudável que doente. Então, a Big Pharma ganha muito mais com a vacina do que com o remédio, porque ela tem que esperar que a pessoa fique doente para tomar o remédio. E a vacina está saudável, entendeu? Por que é importante essa loucura das vacinas? A gente tem que ter pé no chão, tem que ser razoável. Né? Teve uma vacina que todo mundo acha que é super segura, a vacina do sarampo. A vacina do sarampo, ela é misturada com mais outras duas, né? Às vezes 4, tem a tetraviral, a quíntupla viral, são um monte de... Isso, comprovadamente, faz um bug no sistema imunológico da criança. Ela dá encefalite, ela dá meningite viral. A criança pode, inclusive, ficar com paralisia cerebral o resto da vida. Pode morrer. Ninguém fala isso para os pais. E aí, quando dá uma droga dessas, toma uma vacina e faz isso, no hospital, o médico que atende nem junta uma coisa com a outra. É viral, então pegou na natureza. Mas 3 dias antes, 5 dias antes, uma dessas vacinas, entendeu? Nos Estados Unidos, eu agora estou no Brasil, estava até poucos dias atrás, nos Estados Unidos, eles estão com uma campanha para não dar mais a tríplice viral, a quádrupla viral, a quinta viral. Não pode mais dar tudo junto. Tem que separar. Né? Existe uma campanha forte lá, inclusive, para tirar o Kennedy, que está lá ele é tipo o ministro da saúde agora, né? De tanto que está lutando contra as vacinas. A Big Pharma agora quer tirar ele, quer derrubar ele, porque ele está lá, ó. Mas as Big Pharmas querem tirar o cara de lá. A Leila está comentando aqui, ó, vacina não entendo, mas deve ser quando a criança já está mais crescida. Precisa mamar para ter imunidade. O leite materno é tudo. Exatamente. O leite materno, o colostro é tudo, né? Que é uma outra coisa que eu ensino no curso da imunonutrição. Aliás, o nosso curso de imunonutrição, gente, ele está maravilhoso e agora está em oferta. Acabou de entrar na oferta do Black Friday. É isso aí. Essa Friday, acho que muito engraçado, está ótimo. E, gente, envia essa live, ela vai ficar gravada, vai ficar no perfil lá do NUSP, envie para todo mundo que vocês conhecem, que precisa ouvir sobre câncer, sobre essa questão, esse desvio que a gente deu aqui sobre a questão das doenças, que é muito, muito importante. Né? E a gente precisa conscientizar as pessoas para que elas pensem. Você só tem que pensar, gente. Eu sempre digo que a melhor coisa que o ser humano tem é bom senso e coerência.
É essa a melhor coisa. É a velha história do. Né? Agora vamos voltar para a história do câncer. E olha só, quantos pacientes que a gente atende que estão fazendo químio e não funciona a químio? Eu estou com vários agora, estou, na verdade, com pelo menos uns 5. Ó, doutora, câncer recidivante, né? Fez, por exemplo, vou dar um exemplo de um, né? Que ele já fez 5 ciclos de quimioterapia para um câncer de fígado. Câncer de fígado realmente é gravíssimo e muito dificilmente a pessoa consegue se curar. Mas eu já tive casos de cura, tá, gente? Ele pode encapsular, como eu já vi mais de uma vez, encapsular e a pessoa ficou bem e nunca mais teve nada. Estava lá com o tumor no fígado encapsulado, o corpo dele simplesmente fechou o câncer lá dentro e ficou bom. Eu tenho mais de um caso desses na minha história. Mas especificamente esse, 5 ciclos de químio, não melhorou. Aí o que ele faz? Tá mal, porque aí a químio também derruba a pessoa, tem toda uma situação de não ter o apoio nutricional adequado, tem trocentas coisas envolvidas nisso, mas realmente o grande problema da quimioterapia é que ela, por mais que ela seja mais sofisticada hoje, ela não é específica para a célula cancerígena. Ela ataca principalmente o sistema imunológico. Estou eu aqui batendo na mesma tecla. O sistema imunológico. Ataca o sistema imunológico, que é quem tem que matar o câncer, né? Mas aí o sistema imunológico se derruba e as outras células também, né, sofrem. E todo o corpo fica ácido. E aí tem todos os efeitos colaterais conhecidos, né? Que, infelizmente, são aceitáveis, né? E o que aconteceu com esse senhor, especialmente esse, né? E ele é até mais jovem que eu, tem 62 anos. Esse senhor chegou para mim e disse assim, doutora, eu estou numa situação assim muito mal, eu estou lá sendo tratado, né, no serviço de oncologia, e eles disseram para mim o seguinte, que todas as químicas que podiam fazer para o tipo de tumor que eu tenho, já fizeram. Nenhuma funcionou. Então, eles acham que eu tenho que continuar fazendo essa última que eles fazem, que é a mais forte, porque se eu não fizer, eu vou morrer. Aí eu perguntei para ele, mas você vai se salvar? Eles garantem que com essa que não funciona, vai curar o teu câncer? Não, eles disseram que eu não vou curar o câncer. Qual é a lógica disso? Eu disse, qual é o processo e a coerência que tem nisso? Exatamente. Se não funciona, vai fazer. Se não funciona, vai fazer por quê? É o que eu me pergunto. Eu não entendo essa lógica. E eu me considero uma pessoa bem inteligente, mas eu não entendo essa lógica. Né? Aí tá lá. Então, e eu não me meto no tratamento dos outros, porque eu acho que é até uma questão de ética, mas eu acho que o paciente tem que resolver por ele tem que pensar por ele, né? E foi o que eu falei com ele, então pensa direitinho. Mas por que não funciona aquilo? Isso é fundamental. Por que essa química não está funcionando? Porque o tumor está fazendo resistência. Porque as células tumorais têm resistência às quimioterapias, que nem bactéria faz resistência a antibiótico. Doutora, vou lhe interromper só um instantinho, porque tem um comentário da Leila que ela falou assim, tem um som perturbando o áudio da live. Aqui tem, né? Ela está ouvindo esse som. Eu não estou ouvindo, aqui não tem som nenhum, aqui onde eu estou. Aí também não. Então deve ser alguma questão aí sei lá, da internet, né? Às vezes falha, não sei. Desculpa. Olha, essa história de som é muito complicada. Porque ontem eu participei de um podcast com aquele doutor Wesley, acho que é o nome dele, que fala de inteligente, fala de mundial, né? E aí eu participei de um podcast. Gente, estávamos em 6 pessoas
Era impressionante o que tinha de barulho. Nós tínhamos tudo de legal. E se você falasse, se um falasse, não dava barulho. Mas se tivesse os microfones abertos, dava uma barulheira. Não dá para entender. A Leila disse, pode ser do meu celular, mas tem outras pessoas dizendo que também está esse barulho. Gente, eu sinto muito, a gente está sujeito a isso, ao vivo é isso aí. O que a gente consegue fazer depois, para deixar gravado, é tirar o ruído, né, para gravar. Mas daí, quando a gente faz isso, a gente tem dificuldade em postar posteriormente, porque a live a gente, quando finaliza, já posta, né? Postar. Então, 50, às vezes até mais de 1 hora, um pouquinho, o Instagram aceita. Quando a gente edita o vídeo para postar 40, 1 hora, aí ele não, é muito difícil a gente conseguir. Então vamos lá. Vamos aguentar o barulho aí. De fato tem um som estranho incomodando a transmissão. Mas eu quero saber o seguinte, vocês estão entendendo? Está dando para compreender o que a doutora está explicando? Ou está tão ruim que está comprometendo a compreensão? Fala aqui para a gente, antes da gente seguir. E aí, enquanto eles respondem, doutora, só para a gente fechar aquele assunto lá em cima. Será que é o meu? Oi? Será que é o meu? Porque eu estou falando agora esse negócio, esse barulho aí. Eu não estava falando. Enfim. Eu estava falando. Meninas, a Leila me perguntou se crianças crescer, vacinar. Então, quanto mais o sistema imunológico estiver maduro, melhor. Mas a gente também tem que ter cuidado com os adultos que vacinam. Eles também vão ter problemas, entendeu? Então, não é assim... eu acho que quanto menor, pior. E quando cresce, a gente tem que fazer... Tem que escolher melhor essas vacinas, tá? Na minha opinião, está errado serem obrigatórias. Por quê? Porque qual é a chance de uma criança que for bem alimentada e está numa situação de segurança, né, de escola e de casa, ter uma doença grave que vai morrer por causa de uma infecção? É muito raro hoje isso acontecer. Então, às vezes a gente tem que pesar qual é a chance. Mas é uma epidemia de meningite pelo meningocócico, vamos vacinar, porque o meningocócico está aqui, né? E aí a gente vacina, porque a chance de pegar meningite é muito maior. Então, é esse tipo de raciocínio que tem que ter. Mas qual é a chance de uma criança recém-nascida ter uma doença sexualmente transmissível? Eu não consigo entender isso, entendeu? Eu acho que é esse raciocínio. Agora, pegar vacinas de plataformas modernas que têm mais efeitos colaterais, como é o caso do HPV, não pode ser obrigatória, não pode. Você tem que pesar o benefício e o risco. Tem que pesar. E eu vejo assim, adolescente, não tinha nada que vacinar isso, não. Tem que ensinar eles a terem um parceiro só, usar camisinha, mas vão fazer confusão depois. Bom, aí a gente pensa e trata, sabe? Mas não correr esse risco. Né? E isso é importante porque realmente, quando começam a falar, e agora já estão falando de usar a plataforma da vacina do Covid para fazer vacina anticâncer, gente, prestem atenção. Vai começar a aparecer, porque eles têm que ganhar dinheiro, né? Então, sabe como é que é. E vai aparecer um monte desse tipo de coisa. A gente tem que ter o pé atrás e ver se vale a pena. Qual é o risco, qual é o benefício? Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, tá certo? Mobilizar pela própria saúde, né? Porque a gente deixa muito para o governo decidir. Exato. A gente tem que aprender a tomar as nossas próprias decisões em todos os sentidos da nossa vida. E não é só aqui, tá? É no sentido daquilo que a gente escolhe para viver, né, os nossos hábitos de vida, né? Não tem que entrar no rodo do todo mundo. Todo mundo faz assim.
Você não é todo mundo, isso é a pura verdade. Então, e até escolhas políticas também, porque, aliás, quem faz a política são os políticos que a gente escolhe. Então, nós também temos que ter esse cuidado. É um cuidado que a gente tem que ter, porque nós estamos vivendo num mundo extremamente tóxico em todos os sentidos, e nós estamos imbuídos no meio de uma comunidade que faz a diferença para nós. E se cada um de nós tiver essa consciência do cuidado, da prevenção, do olhar para si mesmo, de sentir o que cada um acha que faz sentido para si próprio, cada um fazendo isso, o mundo fica muito melhor, a comunidade melhora. E a gente aumenta a nossa inteligência como grupo, né? Então, a gente tem que parar de acreditar e aceitar o que todo mundo fala. Vão atrás, estude, procure, né? Hoje tem muita opção, aliás, tem opção demais, e as pessoas também se perdem nisso. Por isso que a gente tem que sentar, pensar, estudar, né? Agora nós estamos com um risco enorme das inteligências artificiais. As pessoas acreditam na inteligência artificial, ela mente descaradamente. Eu já fiz 4 cursos de inteligência artificial para ver se eu entendi esse treco. Gente, ela é mentirosa. ChatGPT mente que nossa. Por quê? Porque eles foram ensinados a responder. Se não tem uma resposta pronta, eles inventam. Você tem que estar o tempo todo checando. Fala, checa isso. Não concordo, checa. E aí, se as pessoas começarem a acreditar em inteligência artificial, ferrou de vez a nossa vida, porque aí vai ser pior, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Doutora, voltando para o nosso tema, né, da oncologia, da prevenção, a senhora trabalha um produto que é incrível. Maravilhoso. Então, aí entra de novo essa ideia do que nós temos que fazer, né? Primeiro, nós temos que cuidar do emocional. Segundo, nós vamos cuidar da nossa dieta. Qual é a melhor dieta? Entrem no meu site, bom, tá lá no meu @rosangelaarnet, na minha bio. www.rosangelaarnet.com.br, tá? Eu tenho um blog lá. Lá eu tenho uma dieta que eu desenvolvi, baseada na dieta mediterrânea, com receitas culinárias testadas pelo meu marido, que é o cozinheiro da casa, e também tem um monte de opções, modéstia à parte, ficou ótima. Então, vão atrás disso, se baseiem nesse tipo de coisa, para vocês terem as ideias criativas de vocês, para aprender a se alimentar melhor, tá? Terceiro, agora vamos para o terceiro. A suplementação fundamental daquilo que realmente está faltando. Não é se entupir de trocentos suplementos. É aquilo que falta e aquilo que realmente é importante para cada um. Isso é fundamental. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de que vão ali na farmácia, compram um polivitamínico e está feito. Não. A maioria dos polivitamínicos, multivitamínicos, seja o nome que você der, tem um pinguinho de cada coisa, as coisas estão erradas e não estão nas doses certas. Então, a gente precisa também ter um pouco de cuidado. Por isso até que eu fiz o livro, para você entender o que precisa, quando precisa e quanto precisa. Como escolher o melhor suplemento, tá? Mas eu já vou dizer para vocês, vitamina D. Todos nós precisamos. O lugar que mais tem sol no mundo, 360 dias de sol, se chama Havaí. 53% da população tem insuficiência e deficiência de vitamina D lá. Então, para você ver que não adianta nem ter sol, porque as pessoas não vão para o sol na hora certa. Então, e também você tem que ter a matéria-prima, né, que é o colesterol na pele. E hoje a moda é baixar colesterol. Se você não tem colesterol na pele, não adianta tomar sol, porque não vai fazer vitamina D, né? Então, tem todas essas questões, que outras polêmicas que nós vamos vir aqui falar outra hora. Então, vitamina D, de 4 a 6 mil unidades por dia, todo mundo pode tomar, desde que ela seja oleosa, que é a melhor forma, ou se ela não for oleosa, ela tem que ter algum meio oleoso dentro para que ela seja segura, tá? Então, isso é fundamental.
mesmo que você não saiba como é que está a tua vitamina D, entre 4 a 6 mil unidades por dia, não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. Quanto mais alta, abaixo de 100, quanto mais alta, melhor. E ela é anticancerígena se for entre 80 e 100. O que isso quer dizer, 80 e 100? É o quanto que está no sangue, tá? Isso são picogramas por ml, lá é bem pouquinho. Mas tá tudo certo. O número é esse, tá? Você vai dosar 25H vitamina D e você vai ter um número. E aí eles vão dizer que acima de 30 tá bom. Mentira! Tá? Acima de 30, bom, abaixo de 30 você tem uma insuficiência e abaixo de 20 você tem uma deficiência. A deficiência de vitamina D, ela causa problemas gravíssimos no sistema imunológico, porque a vitamina D não é vitamina, ela é muito mais que uma vitamina e ela epigeneticamente, ela coordena 10% do genoma. E isso quer dizer que dentro desses 10% é o sistema imunológico. Então, vitamina D insuficiente ou deficiente é igual a pegar a doença e morrer por ela, porque o corpo não dá conta. Todos os que morreram na pandemia de H1N1, lembra a pandemia de H1N1, 2009, 2010? Todos os que morreram nos Estados Unidos, eles fizeram pesquisa em todos os hospitais, eles lá guardam sangue, guardam tecido para estudar, tá? Isso eles fazem bem. Atender paciente eles são péssimos, mas para estudar eles são bons. Todos os que morreram naquela época de H1N1 tinham a vitamina D abaixo de 30. Isso é importantíssimo, é um dado que é muito importante, porque a vitamina D ela protege dos vírus sazonais. Então, quem tem uma vitamina D alta no sangue, e alta a gente quer que seja acima de 60. O consenso da International Nutrition, né, que é essa Sociedade Internacional de Nutrição, o consensus é entre 40 e 60. E agora, depois da pandemia, eles acham que tem que ser acima de 60. Então, se você tem abaixo de 60, você está insuficiente. No ideal, mas não no laboratório e não na cabeça dos médicos comuns que não estudam. Né? Eles vão dizer, não, tá bom. Ou então eles vão dizer assim, não, esse negócio da vitamina D é moda. Eu fico louca quando dizem isso. Mas eles dizem. Bom, mas tá tudo certo, a gente entende. Então, o que tem que ter? Vitamina D alta e outro nutriente. Tem mais 2 nutrientes que são suplementos importantes para vocês, prestem atenção. O outro é magnésio. 75% da população mundial não ingere as 350 miligramas de magnésio por dia que são necessárias. Cada 4 pessoas, 3 estão com insuficiência ou deficiência de magnésio hoje. Então, você tem que repor. Qual é o magnésio para repor? Um magnésio sempre quelado, ou seja, aminoácido complexado. Então, tem que ser um magnésio. O melhor deles, o que mais simples, o mais barato, o mais fácil de achar é o magnésio glicina, tá? Ele é misturado com 2 moléculas de glicina, né? Que é o bisglicinato de magnésio, tá? Que é o nome certo dele. Esse é fácil de absorver, fácil de tomar, serve para tudo. Existem outros ótimos, maravilhosos e que a gente pode usar junto, que é o tarato, o taurato de magnésio, que é com a taurina, o treonato de magnésio, que esse só manipulado por enquanto, mas aí nós temos também o dimalato, né? Então tem vários que são ótimos, mas o basicão é o glicina, tá? A dica fica aqui, pensem que vocês precisam de alguma coisa desses, não precisa doses altas, você tem na alimentação, então uma dose média de 300 miligramas, 400 miligramas está ótimo. Terceiro, todo mundo, isso a Sociedade de Cardiologia da Europa fez estudos seríssimos e provou que todo ser humano adulto precisa de 2 a 4 gramas de ômega 3. Então, é outro que a gente devia tomar sempre.
junto com a comida. O ômega 3 se toma junto com a comida. E o ideal é que tome 2 gramas, uma em cada refeição, não as 2 gramas juntas, para absorver melhor. Tá? O ômega 3, porque a nossa dieta hoje, ela tem muito mais ômega 6 do que ômega 3. E a gente precisaria ter um equilíbrio dentro disso, né? E os ômegas são extremamente importantes, porque é a gordinha saudável que vai nos ajudar a manter as membranas celulares, a fazer um monte de coisa. Então, preste atenção nisso. Ômega 3, magnésio e vitamina D não faz mal para ninguém, só faz bem, podem tomar. E vocês já estão num patamar melhor. Se fizer a dieta que eu estou orientando, já tem lá vitaminas e minerais da própria dieta, porque ela é rica em polifenóis, ela é rica em coisas boas, tá? Então, vocês já têm alguma coisa aí de apoio para a saúde em geral. E saúde em geral é uma saúde preventiva, vai evitar outras doenças, principalmente as doenças crônicas. E o que é o câncer, se não uma doença crônica? Também é uma doença crônica, né? Aí nós vamos passar para a próxima etapa. Tudo isso faz parte de hábitos de vida. Você vai botar na tua rotina. Aí tem o exercício físico também, que eu já falei várias vezes, não vou repetir aqui, mas o exercício físico regular e não exaustivo é importante, né? Meia hora por dia, 5, 6 vezes por semana, tá louco de bom. Ah, não dá para fazer. 1 hora, 3 vezes por semana, tá bom. Pode ser simples, não precisa ir para academia, não precisa comprar tênis caro, você pode fazer da forma que dá, né? Tá tudo certo. Então, exercício físico, tá? Resolvido a parte de hábitos de vida, diminuir o cigarro. Aliás, uma das grandes ações anticancerígenas é parar de fumar, porque o cigarro ele dá origem a mais de 15 tipos de câncer, não é só pulmão, né? Ele também faz, por exemplo, ele está muito ligado com câncer de bexiga, ele está ligado com câncer digestivo, né? Tem um monte de coisa. Bom, até câncer de rim ele faz. Então, parar de fumar, cuidar da bebida alcoólica é acidificante, então não excesso de bebida alcoólica, né? Então, uma coisa é você beber socialmente mesmo, e outra coisa é estar sempre em eventos sociais bebendo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Tudo bem beber um pouquinho, né? Aí tem um monte de história das bebidas, a gente tem que ver como a gente se sente, né? Se sente bem, não passou da conta, é importante isso. Eu costumo dizer que o ideal é que a gente só beba de quinta a domingo, porque o nosso fígado precisa de 3 dias para descansar e limpar o álcool. Então, segunda, terça e quarta, você não beba, só beba de quinta a domingo. É uma boa ideia. Tá? Então, feito isso, que é o básico da saúde, que todo mundo sabe, aí tem que entrar também a história do sono, mas o sono, dormir bem é bom, e todo mundo sabe também. Nós precisamos ter uma ajuda. E entra essa proposta que eu fiz agora, que eu agarrei ela porque achei fantástica, que você pode apoiar o teu sistema imunológico, dar suporte para o teu organismo e fazer com que o teu corpo funcione melhor se você tiver na mão um produto que te ajuda nisso. Porque tudo isso que você faz pode não ser suficiente. Mas mais importante, a gente não faz tudo igual todos os dias, o tempo todo. A gente sempre vai escorregar. A gente sempre vai ter o dia que você vai abrir uma caixa, né, de chocolate e comer inteira porque você brigou com o namorado. Ou você vai comer um pote de sorvete porque te dispensaram do trabalho, sei lá. Tem essas coisas, né? Ou você vai ficar de saco cheio, ou você mora em Curitiba e chove durante 45 dias sem parar, você não consegue caminhar. Como acontece, né? Então, essas coisas que acontecem na nossa vida, elas podem ser minimizadas se você puder apoiar com um produto, que neste caso especificamente a gente está falando de um produto herbal da medicina tradicional chinesa, que inclusive esse é um produto que está
uma formulação patenteada, porque eles botaram a fosfetanolamina bioidêntica junto. Então, essa proposta, e eu quero que todos me acompanhem no meu grupo de Telegram, tá? Eu tenho lá o grupo de Telegram Sentinela Preventiva, tá? Em algum lugar vocês vão encontrar aí o nome lá, o link do grupo. Na minha bio tem o link do grupo, tá? Eu vou dar uma descrição da live. Ótimo, aqui na live também. E esse grupo eu criei para ensinar as pessoas sobre esse produto e o que dá para fazer, porque tem várias formulações. E aí nesse grupo eu tenho 2 e-books que eu escrevi, estão lá, eu tenho link de lives que eu fiz, de aulas que eu dei, eu discuto casos, porque eu quero que vocês tenham acesso a isso, tá? E lá também tem o link de compra, que é um produto importado, patentado, mas já está no Brasil, tem estoque no Brasil, e ele é vendido por link, como todos os produtos americanos. Hoje a gente compra até carro por link, fiquei impressionado, mas é verdade. Você compra carro por link. A missão vende por link. Então, então, o que acontece? Nós podemos ajudar as pessoas muito mais do que só essa orientação, porque você pode ter uma proposta de apoio que serve preventivamente, mas também serve para apoiar durante os tratamentos. São produtos que você pode usar junto com a química, junto com a imunoterapia, entendeu? Nós podemos ajudar as pessoas muito mais. E é isso, eu acho, que faz parte do nosso processo de conscientização. Fora isso, também está na minha bio, eu também trabalho com os fatores de transferência, tá? Vocês também podem me procurar para isso, que é uma outra ideia, mas que é extremamente interessante para apoiar o sistema imunológico, tá? Então, nós temos hoje mais do que uma situação em que nós podemos ajudar, e ajudar muito. Eu tenho casos assim tão lindos, que até fico emocionada quando eu penso, né? Quanto que nós podemos ajudar as pessoas? Você pegar uma pessoa que está na 5ª sessão de quimioterapia, tem mais 10 para fazer, eram 15, a ideia, né? Dessa, especificamente essa que eu estou pensando aqui, né? Um câncer de endométrio. 15 químicos, ia fazer 15 sessões, estava na 5ª, não conseguia sair da cama de dor no corpo, porque faz uma inflamação horrível, ataca nervos, né? Estava mal, e um câncer agressivo, e aí não sabia o que fazer, estava aquele rolo todo, e eu entrei com os fatores de transferência e com o Andrografis. Gente, 10 dias depois, tá? 10 dias depois, essa pessoa manda um vídeo para mim, ela atendendo a casa de novo, atendendo os filhos, ela tinha 3 filhos pequenos, atendendo o filho, cozinhando. Ela disse, eu ganhei a minha vida de volta. Isso não tem preço. Não tem preço. E ela fez todas as 15 químios. A partir da 6ª, ela começou a ter cada vez menos efeitos colaterais. Ela olhava o problema dela, que depois da 5ª químio, ela estava com 2.500 leucócitos. Na 15ª, ela estava com 6.000 leucócitos. Então, isso é o quê? Apoio ao sistema imunológico. É ajudar a pessoa. Ela fez tudo que ela tinha que fazer, do jeito que ela escolheu fazer, no serviço que ela quis fazer, tá tudo certo, mas é obrigação nossa ajudar. Então, esse tipo de caso, as pessoas têm que saber que é possível. Não pode se jogar numa cama e morrer porque não tem o que fazer. Tem sim, você pode ajudar. E é isso que eu proponho. Então, ó, eu tenho os 2 grupos, eu tenho um grupo no WhatsApp para falar de fatores de transferência. Eu tenho o grupo no Telegram para falar desse outro produto. Me acompanhe. Estou lá, disponível e são gratuitos. E eu tenho um curso de imunonutrição, gente. Esse curso, especificamente o curso de imunonutrição, eu desenvolvi ele quando eu comecei a me aprofundar nessa história da imunidade. Eu convidei o Flávio Ferreira para fazer a parte, ele é imunologista, e ele faz a parte de explicação do sistema imunológico, porque é complexo.
e ele consegue fazer com uma didática legal. Então, você aprende sobre o sistema imunológico nesse curso, e ao mesmo tempo eu falo da dieta, como melhorar a imunidade. Eu falo da dieta, eu dou protocolo, o pessoal ama protocolo, eu dou protocolo em vários problemas de saúde, doenças autoimunes, infecções graves, herpes zoster, câncer. Eu dou um monte de ideias para vocês do como apoiar esses pacientes, como ajudá-los. Porque é isso que nós temos que fazer na medicina integrativa, nas práticas integrativas. Nós temos que olhar para o nosso paciente como um todo e ajudá-lo, apoiá-lo, independente do que ele tem que fazer, né? Eu tenho pessoas na minha família que tiveram câncer e que fizeram tratamentos altamente agressivos, mas a gente pôde ajudar e tiveram um resultado maravilhoso e também até hoje, né? A minha sogra, por exemplo, né, eu até conto isso, a minha sogra estava com 70, sei lá quantos anos, 71, 72 anos, ela veio morar, ela era do interior, veio morar pertinho de mim aqui em Curitiba. E aí eu morava no interior, ela tem 7 filhos, né? O marido é um deles. Morando no interior, a gente se falava bastante, a gente não entra em detalhe com a sogra, né? Chega a minha sogra morando meia quadra não, mas bem pertinho de mim, ele não deve ser à toa, né? Se ela veio morar perto, deve ter uma razão, né? Nada é por acaso. Fui lá. Quando que a senhora fez seus exames, né, de sangue, uma mamografia, uma ecografia, né? Ela olhou para mim e disse assim, só quando eu ganhei os nenês. Gente, já tinha mais de 30 anos a última filha. Mas nós temos que fazer. Marquei todos os exames, graças né, eu digo, graças à física quântica e à evolução tecnológica, nós temos muitos exames bons para fazer, né, hoje na medicina. Marquei exame, botei lá embaixo do braço, foi exame disso, exame daquilo, pá, câncer de mama. Câncer de mama, mas bem inicial, num quadrante. Todo mundo ficou apavorado e ela também. Eu digo, calma, vamos resolver isso. Aí, bem claro que eu não vou me meter, né? Os filhos lá fizeram uma conversa entre eles e ela e o marido, né? O meu sogro. E eles decidiram fazer o tratamento aqui em Curitiba, ela já tinha vindo para cá, mas tinha a opção de fazer em São Paulo, então resolveram fazer aqui, escolheram lá a pessoa, né, uma oncologista que até era bem minha conhecida, e ela só fez a cirurgia de um quadrante, e aí fez quimio e rádio, né? Gente, ela fazia quimio de um lado e eu botava na veia dela soro do outro, na clínica de oncologia, com tudo que era vitamina e tudo que os oncologistas disseram que não pode. Eu botava tudo lá. Ela tomava soro, aí ela fez todo o tratamento. Enquanto ela fez o tratamento, não caiu um fio de cabelo. Ela, uma única vez, depois da segunda quimio, ela teve umas tremedeiras e um mal-estar. O resto do tempo ela passou super bem. Bom, e continuei, né, dando vários... Ela tomou trocentas coisas, tá? Tudo que eu sabia da época, né? Eu não tinha o que eu tenho hoje. Eu teria dado também. Não, resultado, só para encurtar a história comprida aqui. Fez todo esse tratamento o ano inteiro, no final do ano ela voltou na cidade onde ela morava, que era uma festa da cidade. E eles foram homenagear o meu sogro. E aí ela voltou lá. E toda a cidade, uma cidade muito pequena, do interior do Paraná, todo mundo sabia que ela tinha tido câncer e tinha se tratado do câncer. E juro para vocês, gente, quando eu lembro, eu morro de rir. Ela entrou no salão do clube e veio uma amiga dela, né, que elas eram até vizinhas, de 40 anos moraram juntas, né, vizinhas. Veio ela assim, Tereza, como o câncer te fez bem? Você tá mais bonita, tua pele tá mais bonita, teu cabelo tá mais bonito. Gente, isso é apoiar uma pessoa que está em tratamento de câncer. Você está entendendo? Ela não emagreceu, ela não perdeu cabelo, ela ficou com a pele bonita e, claro, ela nutriu, ela ficou bem, entendeu? Ela antioxidou, ela tirou a inflamação.
isso que aconteceu com a minha sogra há 20 anos atrás, a gente consegue fazer hoje muito mais fácil. Porque hoje nós temos mais opções e coisas mais modernas, coisas mais estudadas, né? Então, é essa a minha proposta. Eu quero que todo mundo que está nos ouvindo entenda que é possível, que nós temos o que fazer, que nós temos que olhar para isso, que nós temos que apoiar as pessoas, e vocês me acompanhem que eu ensino vocês a fazer isso. E nós temos também uma aula masterclass que nós vamos dar aqui no NUSP, onde eu vou contar tudo para vocês como é que faz. Maravilhoso. Isso vai ser no dia 20, que eu não tenha ficado com essa microfonia aí. A gente tem aqui, dia 27 é o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Eu tenho uma gratidão imensa de poder estar aqui falando sobre isso. Eu acho que é importante que a gente cada vez mais fale sobre isso. Vocês sabem que quanto mais a gente mexe, né, energeticamente, mais isso vai para o campo e mais pessoas acessam. E é isso que a gente tem que fazer, tá certo? Então, ó, que Deus abençoe todos nós. E eu vi que a Carla disse que sentiu a minha falta no CSTQ. Estava nos Estados Unidos, não fui mesmo. Ó, beijo no coração para todos vocês, tá? Um beijo, gente. Um beijo, gente.